O programa Saber Investir está de volta. E nesta última semana, saiu na revista Exame uma matéria sobre o processo de Design Thinking, que é a utilização das ferramentas do design na melhoria dos processos de inovação das empresas. E para falar mais sobre esse assunto, vamos acompanhar a entrevista com o Guto de Lima, da De Lima Design de Balneário Camboriú. Guto, boa noite. Boa noite. Guto, nesse momento de turbulência econômica e uma possível crise que está para vir, a inovação ela aparece como uma solução para muitos negócios permanecerem e outras ideias surgirem para passar essa turbulência. Como é que a gente vê a inovação hoje em dia? A inovação, antes de mais nada, é um processo através do qual as empresas podem criar alternativas criativas para justamente enfrentar os cenários que as empresas precisam enfrentar. O princípio da inovação básico é justamente gerar quantas alternativas sejam necessárias para atender as necessidades das pessoas, independente do cenário que elas estão vivendo. Cada cenário vai gerar determinadas necessidades e a empresa inovadora tem que ser capaz de enxergar esse cenário, enxergar a vida das pessoas dentro desse cenário e fazer propostas de valor para essas pessoas, a fim de ajudar elas a atender as necessidades dessas pessoas e ajudar elas a continuar vivendo com suas necessidades atendidas. E essa inovação ela vem no sentido de melhorar a eficiência das empresas, modos novos de fabricar produtos e serviços de forma mais econômica, ou não para por aí? Na verdade, a eficiência, a inovação ela é a melhor maneira que uma empresa tem de comprar margem. A gente sai um pouco de um cenário onde a gente tem que fazer mais com menos e a gente tem que buscar a eficiência a qualquer custo, e passa a entender que a gente precisa ter um equilíbrio entre a inovação e a instabilidade, né, e a estabilidade da eficiência, né, ou seja, da produção, da manutenção. Né, ou seja, as empresas precisam aprender a equilibrar esses dois fenômenos, né, em nome da produtividade, né, ou seja, em nome do que, em última instância, significa lucro, né, margem. Né, margem. Muitas empresas, às vezes, acabam sentindo um pouquinho de medo, né, de inovar. Às vezes o cara pensa, poxa, vamos colocar um produto novo no mercado, mas será que esse produto vai ter aceitação? Então, muitas vezes, as pessoas ficam receosas de inserir um novo produto no mercado com medo que as pessoas achem a ideia absurda ou que não vai ter demanda, qualquer coisa nesse sentido. E não é assim que acontece, né? Na verdade, a inovação, eu vim aqui falar sobre, na verdade, inovação pensada através do design, né? Ou seja, na verdade, a forma de pensar do designer a serviço da inovação. Né? É o chamado design thinking, ou seja, nós pegamos os princípios através dos quais o designer atua e pensa e trazemos isso para dentro do ambiente corporativo para favorecer a inovação dentro das empresas. E um desses princípios do design thinking, da forma de pensar do designer, é a prototipagem. Né? A prototipagem é uma resposta para esse tipo de ansiedade e insegurança do empresário. Antes de você apostar todas as suas fichas numa grande ideia e correr o risco de não dar certo, você testa a tua ideia, né, com pequenos investimentos. De preferência, testa as tuas ideias, né? Várias ideias. Né? A variação, né? Também é um princípio importante, né, da inovação, tem que ser sortido. Né? E aí você testa ideias simultaneamente e deixa que o teu público diga quais são as ideias que são valor para ele, né?
e a partir daí você amplia os investimentos e a partir das ideias verdadeiramente aceitas pelo teu cliente, você gera novas ideias e novas alternativas. E esse conceito de deixar o público decidir o que é bom para ele, no momento de crise, ele é muito, muito presente, porque é difícil a gente criar necessidades na crise, mas identificar as necessidades das pessoas e aí sim entregar o produto ou serviço é que parece ser a melhor solução. Sem dúvida. Na verdade, a inovação, o Design Thinking defende que a inovação ela deve ocorrer através de um processo centrado no ser humano. Né? Ou seja, a inovação genuína, verdadeiramente sustentável, inovadora, é a inovação que leva em consideração principalmente os valores humanos, né, e as reais necessidades que as pessoas têm. Né? A gente está saindo de uma era onde as empresas criavam as necessidades ou as pessoas consumiam coisas supérfluas que não faziam sentido para elas, né? Ou descartáveis, né? E que não representavam um valor para a vida das pessoas, né? E a gente está passando, inclusive em função de instabilidade, né? E das necessidades serem muito pressionadas através da crise, a gente tem que entrar numa era onde o usuário passa a ser o centro do processo e o processo de design e inovação visa, antes de mais nada, atender as necessidades do usuário. Então a gente vê que o conceito de design não é mais aquela situação que a gente enxergava como antigamente, embelezamento, né? E sim como um suporte, de repente até para criar novos processos, novos serviços, novas ideias, suporte para testar essas novas ideias, né? Então é aquela situação de processo mesmo, de auxiliar 100% do tempo na inovação e não apenas aquela situação de embelezamento, né, Guto? Exatamente. Isso que você colocou é muito importante porque o design, tradicionalmente, por muito tempo foi visto como um processo de embelezamento, né? Como se fosse a casca do produto, né? Você tem a ideia, bota uma casca bonita e esse é o papel do design, né? E, na verdade, o design ele é uma forma de pensar as coisas, né? Ele é muito mais um processo, né, e uma forma de pensar do que a fachada, o embelezamento das coisas. Né? E no próximo bloco, vamos falar sobre investimento no setor de energia elétrica brasileiro. Não saia daí.